Antes de eu falar da minha jornada empreendedora, eu gostaria de voltar um pouquinho ao passado para falar um pouco da minha história. Eu, com 6 anos, né, dia de Natal, meus pais estavam fazendo churrasco, como toda a família, e naquele dia eu pedi pro meu pai que eu queria mais linguiça assada. Aí meu pai pediu pro meu primo acender a churrasqueira, ele foi lá, colocou álcool, tudo, e um sem comunicar com o outro, colocaram demais. E quando foram acender a churrasqueira, deu aquela explosão. E meu primo, na época, se assustou e acabou jogando o álcool pra trás, que acertou em mim. Então, aquele fogo veio. Foi aquele corre-corre. Minha mãe, coitada, quase morreu na hora. Pra me socorrer, foi ela que me socorreu, porque ninguém tinha visto, porque eu corri naquele momento, com medo, eu acabei correndo. E a minha mãe me viu de longe. Ela foi, ela arrancou toda a minha roupa, pediu pra a mangueira, jogou água, foi onde conseguiu abafar o fogo. Meu pai me carregou no colo, saiu correndo pra rua pedindo socorro. Nesse dia eu fui socorrida aqui no hospital. Eu cheguei aqui, meu estado era bem grave. Eu tinha 6 anos, eu era miudinha, então eu queimei bastante. Quando eu cheguei aqui eu já não estava mais enxergando, eu já não falava mais. É estado grave mesmo, tanto que os médicos daqui não quiseram colocar a mão. Só hidrataram, a enfermeira colocou colírio no meu olho e pediram transferência a Ribeirão Preto e já alegaram que eu não chegaria com vida. Eu e meu primo, né, nós se queimamos. O meu primo, ele estava bem, ele tinha queimado também. Meu pai conseguiu socorrer a tempo, então ele queimou bem menos. E ninguém viu, então eu queimei bastante. Minha mãe foi, do jeito que ela estava, entrou na ambulância e foi embora para Ribeirão Preto. Nós chegamos lá, eles fizeram todos os cuidados, né, de raspagem e tal. Levaram a minha mãe para me ver. Minha mãe fala, quando ela me viu, ela ficou assim, chocada, né? Eles falaram para ela, olha, o menino tá bem, ele vai ficar bem, logicamente queimou bastante, mas a menina não, ela não tá bem, ela tem 12 horas de vida e se ela sobreviver, ela não vai falar, ela não vai andar e ela não vai enxergar. E os 2 rins dela estão paralisados. Aquilo pra minha mãe foi o fim. Ela me conta que ela falava, ai, Deus leva, porque eu não vou saber cuidar dela, né? E desse jeito. Ao mesmo tempo ela fala, não, deixa que eu cuido. Aí ela entrou naquele conflito interno, foi onde ela tentou se matar lá em Ribeirão Preto, porque ela não aceitava. Passou as 12 horas, eu sobrevivi, eles falaram que eu não ia sobreviver e eu comecei a reagir. Minha mãe fala que eu lutava muito. Quando ela me viu, ela levou um susto que ela até se arrepende, que ela gritou, isso é um monstro, eu quero a minha filha. Cadê a minha filha? Vocês levaram a minha filha, eu quero a minha filha, porque eu fiquei irreconhecível. Ela falava muito comigo, mesmo na UTI, e ela fala que assim, eu só chorava, aí a lágrima e eu não fazia nada. Foi assim, praticamente um mês. Aí de um dia, assim, eu abri o olho e comecei a enxergar e ninguém entendia por que eu estava enxergando, porque eu queimei muito. O médico falava, Lígia, você precisa ficar mais calma, você tá deixando ela agitada, ela não vai falar, ela queimou muito o pescoço. Mas não, ela vai falar sim, porque ela vai falar. E a minha mãe falava comigo. Aí um dia eu gritei, do nada assim, eu gritei, mãe! Ninguém acreditava, tanto que na hora todo mundo ficou em volta e eles fizeram uma oração, porque ninguém acreditava que eu ia falar. Meus rins voltaram a funcionar, foram 2 meses e 8 dias, mas parece que foi uma eternidade. Eu passei por várias cirurgias, minha mãe fala que queria que tirasse a pele dela pra pôr em mim, os médicos não deixavam, então eu sofria muito, porque eu tirava a pele da perna pra colocar no braço, e eu já estava machucada e machucava mais a perna ainda, e minha mãe fala que no dia da cirurgia morria alguém no centro cirúrgico, que eu já ia entrar, foi assim, um pesadelo. Mas, graças a Deus, eu sobrevivi, né? Hoje eu falo, ando e enxergo. E todo mundo fala que foi um milagre mesmo, porque ninguém acreditava, nem os médicos, nem a medicina acreditou que eu conseguiria sobreviver àquela queimadura. E eu sempre lutei. Quando eu entendi, logicamente tem um processo que não é fácil. Quando eu voltei pra casa, eu tive que me ver queimada, porque até então eu não me via, tive aquela rejeição. Sofri muito, muito na minha adolescência, eu tinha que usar malha, e minha mãe conversava muito comigo, tanto que minha mãe foi muito depressiva, mas ela acabou engravidando meu irmão, e aí onde ela conseguiu de novo um sentido pra vida dela, e eu fui lutando. E eu cheguei em determinado momento que eu falei assim, olha, se Deus permitiu que eu ficasse aqui, tem que valer a pena, né? E fui agarrando nisso. Então eu nunca culpei os meus pais, nunca falei assim pra meu pai, pra minha mãe, vocês não me olharam, né, o que vocês estavam fazendo, nunca. Sou extremamente apaixonada pelos meus pais, pelo que minha mãe fez, né? Porque hoje eu sou mãe e eu sei quanto é difícil. Eu fui uma guerreira. Então, assim, eu vivo minha vida com um propósito. Eu falo que eu não me escondi atrás da queimadura. Eu teria vários motivos para me esconder. Eu falo, não, queimadura é uma sequela que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu olho como um exemplo de resiliência, porque não foi fácil. Eu encontrei muitas barreiras na minha vida, principalmente contato mesmo com outras pessoas, né? O que eles estão pensando quando eles me olham. Mas eu falei, não, eu não vou me agarrar nisso. Eu vou viver a minha vida normal.
normalmente. E a minha mãe fez a mesma coisa. Minha mãe me tratou normal. Então hoje eu sou quem eu sou, foi por uma escolha minha, acho que uma permissão de Deus, né? De permitir que não, você vai ficar aí, você não chegou essa hora, pode voltar. Eu lembro quando eu vi o fogo assim, eu falei, nossa, eu morri. Tipo, 6 anos eu morri. A única coisa que eu lembro. Aí eu falei, não, então se eu não morri, então eu vou viver, né? Vou viver com propósito. E eu vivo. Tudo que eu faço com muito amor, com muito carinho. E eu procuro evoluir, né? E foi na minha vida de empreendedor. E hoje eu entendo que também pode fazer sentido para outras pessoas, né? Que às vezes acham que tem algum probleminha ali e já desanima. Eu falo muito com os meus pais. Eles me olham e falam, nossa, olha a nossa filha, né? Não ia sobreviver e hoje uma contadora, é mãe. História de sucesso. Vitório. E assim, realmente, eu não deixo a queimadura, esse fato, me abalar. Na verdade, eu busco força. Se eu passei por isso, eu passo por outra coisa, entendeu? Eu falo assim, mas eu já sofri tanto, né? Eu sei o que é dor. Então eu vou passar. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Então eu busco, na minha experiência de vida, força. Entendeu? E pra, assim, exemplo também, né? Para as outras pessoas. A minha carreira profissional, ela começou na EDA, com 13 anos. Meu primeiro emprego foi um escritório de contabilidade. Então eu já tinha carimbo nas notas, que hoje a patroa, né, minha primeira patroa, hoje a gente conversa, a gente se encontra e ela fala que ela tem muito orgulho de saber que eu levei adiante a profissão. Né? E aí depois eu fiquei acho que uns 10 meses nesse escritório, aí por problemas internos eu acabei saindo, né? E eu entrei no supermercado, onde eu permaneci por 9 anos. E eu casei, tive o meu filho, tudo que eu conquistei foi fruto desse trabalho, dessa dedicação. E chegou um determinado momento que eu olhava pro meu filho, né? Eu olhava para aquela vida que eu tinha, eu falava, não, eu preciso ir além disso. E ali eu tinha conquistado tudo o que eu tinha planejado. Então, o meu casamento, a minha casa, o meu filho. Só que eu cheguei em determinado momento que eu queria algo a mais. Foi aí que eu decidi estudar. Até então eu falava assim, não, eu vou construir uma família. Eu deixei o estudo de lado. Quando eu construí a família, eu falei, não, eu preciso do estudo para manter essa família, essa estrutura. E aí eu fui estudar. Então eu deixei meu menino, na época não tinha nenhum ano, o pai dele, né? E encarei a faculdade. Foram 4 anos de muita luta e dedicação, porque não é fácil. Estudar na hora do almoço, é deixar de comer pra estudar que tem prova, é TCC, mas assim, eu consegui. Graças a Deus, o dia que eu peguei meu diploma, eu falei, consegui. Eu era a única casada e com um filho da sala de aula. Então as pessoas viam em mim assim, não, pera lá, se a Ariane tá conseguindo, a gente tem que conseguir, que a gente é solteira, mora com a mãe e tal. Aí, beleza. Depois disso, quando eu entrei na faculdade, eu falei, olha, se eu quero fazer a faculdade, então a partir de agora eu não quero mais ser funcionária, eu quero ter o meu negócio, eu vou lutar pra isso. O tempo foi passando, em determinado momento o casamento acabou não dando certo, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha, eu conheci uma outra pessoa que a gente casou, os objetivos, perspectiva de vida, eles se encaixaram, fez todo sentido pra mim. E assim, ele sempre me deu muita força, como ele tem uma cabeça aberta, uma outra visão, ele sempre me incentivou. É isso que você quer? Então busca o seu sonho. E aí eu comecei essa jornada de escritório de contabilidade. E deu certo. Está dando certo, nós estamos caminhando, né? Muita luta, muita dedicação. Hoje existe um escritório que é meu. Eu trabalho com muito amor naquilo que eu faço, né? Hoje eu respiro o meu negócio. Então eu entendo que eu conquistei o que eu queria quando eu decidi ir para a faculdade. Eu adoro ajudar empresários. Eu gosto de resolver problemas, eu gosto de que as pessoas olhem para mim e falem, Ariane tem a solução. Então eu busco me especializar mais, porque né? A tecnologia tá aí, as informações estão todas aí, então eu quero especializar mais, que o escritório cresça mais, né? Que eu consiga uma equipe maior, seja um escritório reconhecido pelo bom trabalho, excelente trabalho. E eu quero cada vez mais entregar resultados para outras empresas, para outros empreendedores. E vejo assim, daqui 5 anos, é aquela pessoa que você fala, Ariane, ela vai resolver o seu caso, ela vai resolver o seu problema. Porque eu quero, assim, agregar na vida das pessoas. É aquela viver com propósito. Eu não quero ser só mais uma pessoa, eu quero ser aquela pessoa que ajudou alguém a resolver alguma coisa, a crescer, a evoluir. Lendo pro passado, né, pela minha trajetória, por tudo que eu vivi, traumas, medos, insegurança, medo de rejeição, medo de não atender a expectativa das pessoas, medo de achar que um dia eu não fosse ser alguém normal, construir uma família. Minha mãe tinha muito medo que eu não casasse
casasse, não tivesse filho, né? E hoje, graças a Deus, sou muito bem casada, tenho um filho maravilhoso que eu falo que é meu presente de Deus, que é o meu ruivo. E hoje eu tenho um escritório, uma equipe maravilhosa. Eu olho pra mim, eu vejo que eu sou muito forte. E às vezes eu acho que eu não sou tão assim. Tenho muita força, muita fé em Deus. Eu tenho uma fé inabalável. Deus está em tudo, está à frente, do lado, atrás, em todos os aspectos. É resiliência. A gente não pode desistir, porque eu poderia ter desistido, né? Eu poderia ter sido alguém comum, né? E ter se escondido atrás do medo, das minhas inseguranças, dos meus traumas. E eu não fiz isso. Então eu busquei uma força que eu achei que eu não tinha, e eu tenho essa força, essa resiliência, essa fé, e eu sigo minha vida.